casa pela primeira vez, bem-vindos. Hoje é um dia especial em que recordamos a partida de Jesus, mas um dia alegre. Um dia de alegria que deve ser vivido espiritualmente em ambiente de alegria. De alegria porque Jesus não só triunfou sobre as questões mais comezinhas da vida humana, como abriu portas para um legado posterior que se permanece vívido ao longo da eternidade da vida. Não só para aquele momento, para os seus contemporâneos, para a comunidade em que viveu, mas também para as gerações vindouras. E hoje, apesar da imagem e do som não serem os mais convenientes, quisemos aqui fazer nota deste espírito de extraordinária beleza espiritual como era Beethoven, e por um detalhe, não só pela música, pela mensagem, e apesar da imagem e do som não serem os melhores, eram das várias exposições na internet aquela que tinha a tradução em português. Porque toda a obra, todas as interpretações são em alemão, na língua materna do autor. Mas o detalhe mais importante, mais relevante, é o facto e nós queríamos facilitar a compreensão desse poema que traduz um espírito fraternal acima das questões humanas, cujo autor alemão contemporâneo de Kardec, Friedrich Schiller. E o que é interessante é que em várias obras de Beethoven ele deixa transparecer a afirmação, a crença em Deus. Portanto, ele era um crente em Deus, e nesta obra ele chama a si parte desse poema, que é um ode à alegria, e vai musicá-lo. Vai musicá-lo como testemunho da sua crença em Deus e da sua manifestação, da sua fé no Criador. E então junta não só a orquestra ao coro e faz esta obra magistral, a última, porque quando ela foi apresentada em maio de 1824, ele já estava completamente surdo, não estava em condições já de dirigir a orquestra, e como tal o maestro convidado convidou a sentar-se ao seu lado no palco para que pudesse estar próximo da sua obra. É uma obra magistral. Podemos depreender aquilo que Beethoven interpretava a respeito da vida, da relação entre os homens e da relação do homem com Deus. Detalhe, na obra do irmão X e Chico Xavier, Cartas e Crónicas, há uma mensagem intitulada Kardec e Napoleão. E é relatado, o Humberto de Campos vai aos arquivos espirituais e extrai essa nota, essa ata, que diz respeito a um encontro memorável que Allan Kardec promoveu no dia 31 de dezembro de 1799. Na passagem do século XVIII para o século XIX, ele reúne milhares de espíritos que se haviam comprometido com Jesus na consecução de uma nova era para a humanidade. E, portanto, todos eles se comprometiam em trabalhar para essa nova era que Jesus tinha determinado para a humanidade, com a vinda desse mensageiro, que era Allan Kardec. E nessa transcrição, o irmão X, Humberto de Campos, transcreve esses momentos feéricos, espiritualmente falando, porque reúnem espíritos de alta magnitude moral, quer encarnados e quer desencarnados. Entre os encarnados está precisamente logo à cabeça Beethoven, que, como discípulo de Kardec, antecipa a vinda
do seu mestre, porque foram contemporâneos. Não sei se se conheceram, mas foram contemporâneos. Como nós tivemos a oportunidade de ver, Beethoven nasceu em 1770. Este encontro na espiritualidade ocorreu em 1799, portanto ele estava com 29 anos de idade. Kardec nasceu depois em 1804. Mas a verdade é que ele encabeça, entre outros, também o imperador Napoleão III, que também trazia uma missão para que pudesse facilitar a divulgação através de uma nova era para a política no Ocidente, facilitar a divulgação, abrir caminhos na sociedade humana para que o espírito da verdade, o Consolador prometido, pudesse avançar. E, portanto, conjugam-se aqui uma série de detalhes de relevante importância e gostaríamos de assinalar exatamente essa data, porque percebemos que o nosso mundo, em torno da doutrina espírita, da religião, fecha-se por vezes em torno desses princípios e desses valores. Mas vemos como, fora das nossas fronteiras, há imensas criaturas que trabalham em favor do bem, como mensageiros do Cristo, para que a Terra possa, a humanidade possa encontrar um novo rumo para a sua vida em consonância, em conformidades com os propósitos estabelecidos do bem, da paz, do entendimento e da fraternidade entre os homens. Portanto, vemos como as missões das criaturas estão reservadas de acordo com as suas competências nas áreas que eles abraçaram. Aqui, neste caso, nós vemos Friedrich Schiller, o autor deste poema do Ode à Alegria, vemos Beethoven e vários outros. Recordamos uma entidade agora que nos surge na mente, o seu mestre-escola, enquanto reencarnado, Pestalozzi, que é também um discípulo seu. Portanto, é por essa razão que aqui trazemos, ou que aqui trouxemos este apontamento de Beethoven, para que nos pudesse ainda galvanizar para os planos mais elevados da vida. Assim sendo, vamos reunir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos em oração. Procurando colocar na nossa tela mental a figura de Jesus, o amigo incomparável de todas as horas. E neste dia em que recordamos o seu sacrifício sobre os conceitos humanos, deixando sementes que viriam a florescer para a eternidade, o nosso sentimento é de profunda gratidão e de alegria pela vitória. Eis-nos, pois, diante da magnitude dessa missão, que nos toca profundamente a alma, deixando-nos notas de alegria, de bem-estar, de elevação. Assim, Senhor, unimos os nossos pensamentos em oração singela, para vos agradecer a vida, dádiva imortal, e os objetivos traçados para cada um de nós. Apesar das vicissitudes, eis-nos, Senhor, em torno da tua mensagem, para que ela nos sirva de roteiro, a fim de ascendermos aos planos elevados da vida. Mestre querido, seguimos teus passos, vacilantes, é certo, mas desejamos que o teu exemplo, a tua mensagem, possam
criar raízes na intimidade da nossa alma, para que o perdão, o amor ao próximo, a fraternidade entre todos, seja a tónica dominante das nossas ações, do nosso interesse e do nosso objetivo na vida. Ampara-nos, Senhor, particularmente nos momentos de maior fragilidade, de invigilância, para que não nos falte o bom senso, o equilíbrio nos pensamentos, nos sentimentos e ações. Hoje pensamos naqueles, Senhor, que te não conhecem ainda, ou conhecendo, não lhes sentem ainda a oportunidade de abraçarem uma nova era. Contudo, a misericórdia divina é inesgotável e aguarda o momento propício das escolhas de cada um para que a própria vida se encarregue do auxílio a prestar, para que cada um se torne vitorioso sobre si próprio. Ampara-nos os bons propósitos. E nesta Assembleia, que se reparte entre os dois planos da vida, cantamos glórias à vida, agradecendo-te, Senhor, em espírito de gratidão e rogando-te por aqueles que sofrem, os mais frágeis, as crianças, os jovens, os idosos, os toxicodependentes e os suicidas. Deixa-nos rogar-te por eles, Senhor, e envolvê-los no mais fraternal abraço, para que a todos as tuas bênçãos possa fortalecê-los, o ânimo e coragem. Muito obrigado, Senhor. Dadas os nossos compromissos familiares, especialmente no dia como o de hoje, informamos que não haverá passe no final do trabalho. Pedimos desculpa e compreensão pelo facto. Então, nós iniciamos o nosso trabalho de hoje, lembrando que o mês de Abril é um mês particularmente feliz em efemérides. Há uma série delas importantes para todos nós, que nos recordam momentos históricos muito importantes, como sejam a fundação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas em 1858, que ocorreu no dia 1 de abril de 1858. No dia 2 de abril de 1910 reencarnou o médium Francisco Cândido Xavier, um benfeitor da humanidade. No dia 15 de abril, ou melhor, no dia 15 de abril, foi lançada a primeira edição do Evangelho segundo o Espiritismo, em 15 de abril de 1864. Mas aquele marco histórico, o 18 de abril de 1857, com a primeira edição do Livro dos Espíritos, que marcou de facto o início de uma nova era para a humanidade. E pelo facto aqui estamos a agradecer a Deus essa oportunidade, já que é em torno dessas lições extraordinárias que o nosso interesse agora se concentra como à procura, em busca de uma âncora, uma porta de libertação para as nossas limitações. Então, hoje, precisamente, estamos a comemorar, a lembrar a Páscoa. A Páscoa é uma efeméride, é um momento histórico para a humanidade, mas teve nos seus primórdios o início com as manifestações judaicas que comemoravam a origem da palavra Pessah, do hebraico, que significa libertação. E eles comemoram, os judeus comemoram anualmente, no primeiro mês do calendário judaico, que é o mês Nissan, que é marca o início do calendário civil, mas também o início da primavera. E coincidentemente, também nós, os cristãos,
é depois do equinócio da primavera, portanto, a transição do inverno para a primavera. Ficou isso decidido no primeiro concílio no concílio de Niceia de 325, que seria após esse equinócio, na primeira lua cheia, no primeiro domingo após a lua cheia da primavera, do equinócio, então seria comemorada a Páscoa. É por isso que no calendário cristão ela oscila entre março e abril. Ora, apesar de elas significarem o mesmo, a profundidade em termos estruturais não é exatamente a mesma. Enquanto nos judeus comemoram a libertação do povo da escravidão do Egito, nós todos conhecemos essa história épica, aqui no caso é a libertação do espírito relativamente ao corpo. Mas mais do que isso, é uma mensagem espiritual profunda. E, portanto, a Páscoa cristã não depende da Páscoa judaica. É uma coincidência de datas, porque aconteceu exatamente no período em que Jesus se deslocou a Jerusalém, mais os apóstolos, para comemorar a Páscoa, como é tradição no calendário judaico. Então, Jesus, nessa época, porque tinha a noção de que o drama se aproximava e que estava no término da sua missão terrena, decidiu dirigir-se a Jerusalém para comemorar a Páscoa. E, portanto, ele tinha conhecimento de toda a trama que se desenvolvia por trás para o sacrificar, pensando os seus adversários, os seus perseguidores, silenciando o autor, a sua obra morreria. Completo engano, pois que ela reviveceu e mantém-se ativa, luminosa ao longo dos tempos. E aquilo que nós precisamos de compreender é a essência espiritual da sua mensagem. Ora, então Jesus decidiu dirigir-se a Jerusalém para terminar aí a sua missão, fazendo-se acompanhar não só dos seus apóstolos, como muitos dos seus seguidores que entendiam, enfim, viver aqueles momentos derradeiros na sua experiência terrena. E quando chegou a Jerusalém, enfim, entre outras incidências que ali ocorriam, ele dirigiu-se ao templo e no templo começou a pregar, no pátio onde era possível o acesso público, e foi interpelado pelos doutores da lei, anciões, fariseus. Por que razão é que ele se intitulava porta-voz do Criador, porta-voz divino? Quem é que lhe tinha otorgado essas funções? E ele simplesmente manteve-se à distância dessa perseguição, dessas interjeições, desses interesses, e prosseguiu na sua divulgação aquilo que era o derradeiro. E face às insistências dos doutores da lei, ele deixou uma parábola como resposta, que ficou registada na história. E então conta ele que um homem sábio e bondoso que tinha uma propriedade e entendeu aí na propriedade plantar uma vinha. E não só, mas também construir um lagar, construir outras edificações. Portanto, criou uma série de benfeitorias nessa propriedade e, entretanto, por razões que se prendiam com os seus afazeres, fora desse contexto, ele acabou por ter que sair da sua propriedade, por razões de força maior. Mas, entretanto, alugou a propriedade a uns arrendatários. E esses arrendatários, lavradores, assumiram a responsabilidade de cuidar dessas terras. E, naturalmente,
em concordância com aquilo que era estabelecido na época, nestes acordos. Quando chegou à altura da colheita, ele mandou um mensageiro e os lavradores, quando tiveram conhecimento disso, amarraram o mensageiro divino da propriedade terrena e maltrataram-no violentamente e devolveram-no à procedência. O dono da propriedade, enfim, tolerante, envia um segundo mensageiro para ir buscar o que restava, o que lhe pertencia por direito do acordo estabelecido. E o segundo mensageiro é submetido de novo ao maus tratos. E ele, ainda compassivo, envia um terceiro. E o terceiro acontece-lhe exatamente a mesma coisa. E o proprietário diz, bem, eu vou enviar agora o meu filho, e sendo meu filho, os lavradores naturalmente terão respeito e consideração e tratá-lo-ão devidamente. Lê do engano. O mensageiro, o filho do proprietário, chegou e não só o espancaram violentamente, como o mataram. Pensaram eles, ele é herdeiro, é o proprietário, nós matamos-lo e ficamos na posse das propriedades. E assim aconteceu. Então, remata Jesus. E o que pensará o proprietário então? Depois de todas estas iniciativas que tomou para receber aquilo que era seu, o que fará? Virá, naturalmente, em fúria e desapossará aqueles que aqui se encontram, os arrendatários, e estabelecerá novos contactos e rendas com outras criaturas. Ora, os doutores da lei perceberam que, de facto, era com eles que ele... Era deles que falava. E era para eles que dirigia esta parábola. E ele fala, Jesus, porque estava na posse de todos os conhecimentos espirituais que envolviam a trama que se vinha a desenrolar ao longo tempo. E, portanto, os fariseus, os doutores da lei, estavam à espera do momento propício para que pudessem pôr termo à vida daquele que se intitulava Filho de Deus e mensageiro divino, que era ainda o que mais os preocupava e que vinha, digamos que as suas palestras, as suas intervenções públicas vinham a regimentar um número acrescido de seguidores, o que preocupava seriamente os doutores da lei face àquilo que era o seu poder político, o seu poder económico e a força com que dominavam o seu próprio povo. E, portanto, a mensagem de Jesus ia contra aquilo que era o modus operandi vigente dos fariseus. E é ali que, de facto, eles procuram e aceleram todo o processo que termina com a crucificação de Jesus, tendo como intermediário o apóstolo Judas Iscariotes. Ora bem, apesar de toda a trama que nós conhecemos, apesar da tragédia que se ficou registada na história, aquilo que importa destacar, que é o fundamental, e por isso esta deve ser uma data em que devemos comemorar com alegria pelo legado que Jesus nos deixou. E, em boa verdade, quem era o proprietário daquele terreno, daquela área, na singela explicação de Jesus? Era Deus. E Deus, naturalmente, qual era a vinha? A vinha é a própria humanidade. E, portanto, ele decidiu que no seu território, estamos a falar aqui em termos, gráficos, no seu território, a terra, Deus criou o homem e aqui os colocou na terra com um projeto de vida que seria alcançarem a felicidade, o bem-estar, por aí adiante. E entregou a responsabilidade de cuidar não só da terra, da propriedade em si, mas também da sua vinha,
com o compromisso de que o resultado desse trabalho fosse um resultado frutuoso. Isto é, que o clima de fraternidade, de bondade, de condescendência, de tolerância, de amor ao próximo pudesse ser instituído, já que esse era o compromisso que haviam assumido na espiritualidade. Nós trouxemos aqui logo a nota do encontro que Kardec teve na espiritualidade com os seus discípulos, com aqueles que se haviam comprometido com Jesus em antecipar-lhe a vinda à Terra para a preparação da nova era. Assim acontece em todos os períodos da história. Cada um de nós traz uma missão própria, mais pequena, média, longa, universal ou planetária, de acordo com as suas competências, de acordo com as suas necessidades evolutivas, mas todos trazemos uma missão. E é com ela que nos comprometemos antes de reencarnarmos. E assim, Deus não coloca aos ombros de cada um uma cruz maior do que, com o peso maior do que aquele que nós podemos suportar. Então, cada um vem comprometido com uma série de provações, de circunstâncias, que deve desempenhar com elevação, com dignidade, para a superação das suas próprias limitações, para a sua grandeza espiritual. Já que, em termos gerais, nada nos acontece por acaso. Ora, então, quando o mensageiro, quando o proprietário do território entendeu cobrar àqueles a quem tinha investido e tinha acordado para o exercício dos seus compromissos, eles o que fizeram? Recusaram-se. E recusaram-se porquê? Porque fizeram uso e apropriaram-se daquilo que não era deles para seu interesse comezinho, o seu interesse humano. E é aquilo que muitas vezes fazemos. Os nossos compromissos espirituais são defraudados porque a nossa visão da vida é uma visão que procura atender às questões humanas, às questões terrenas, em detrimento das questões morais ou das questões espirituais. E fracassamos. Ora, Deus, na sua infinita misericórdia, a história relata-nos que os sucessivos mensageiros, que os profetas, e recordamos o último contemporâneo de Jesus, João Batista, que foi decapitado por caprichos humanos, e que Herodes Antipas, o tetrarca, entendeu pôr cobro à vida de João Batista, que se encontrava detido às suas ordens, porque lhe afrontava os próprios vícios da sua governação, ele que se tinha como um mensageiro divino. Então, todos estes mensageiros a quem Jesus, ou a quem Deus, outorgou a responsabilidade de vir à Terra para abrir novos caminhos e uma nova era para a humanidade, todos eles foram sacrificados. E foram sacrificados por aqueles que se haviam comprometido a gerir e zelar pelo bom andamento, digamos assim, que as hostes divinas, os espíritos superiores, faziam para o bem da humanidade. Então, é o grande conflito que nós temos, é entre os nossos interesses terrenos e os nossos interesses espirituais. Ora, Jesus veio à Terra para inaugurar uma nova era para a humanidade. Já que os anteriores profetas ficaram, digamos que, abandonados, foram estigmatizados, maltratados, é um derradeiro esforço a que Jesus se propõe para que se abra uma nova era para a humanidade. E então, não só pelas suas exposições doutrinárias, mas também pelo seu amor, pela sua compreensão, pela sua tolerância. E, naturalmente, que essa proposta estava em contraciclo com aquilo que era a razão da força.
Quem é que a detinha? Aqueles que eram os arrendatários da propriedade e que se tinham como mensageiros divinos. E nessa ilusão, nessa fantasia que alimentavam, entendiam que sim, aguardavam o Messias, mas que o Messias teria que nascer nas hostes próximas do poder instituído, porque gostariam de ser eles a orientar o Messias. Mas o Messias, porque nem sempre Deus não nos consulta naturalmente para as suas decisões, nem sempre as coisas coincidem com a nossa vontade, o nosso desejo. Então, neste caso, o mensageiro divino nasceu fora do circuito do poder instituído, para que não estivesse ligado a qualquer interesse meramente humano. E, naturalmente, que a sua proposta acabou por afrontar o poder de então. E a única forma foi liquidá-lo. E liquidá-lo, propor a sua liquidação ao poder romano, e foi isso que aconteceu. E convencidos de que o assunto estaria resolvido com a morte do autor, aqui do mensageiro. Mas enganaram-se porque a sua mensagem enraizou-se e seguiu adiante. E aqui estamos hoje a falar em torno desses valores que nos auxiliam a compreender o nosso papel enquanto espíritos temporariamente ligados a um corpo físico. E naturalmente que abraçados a compromissos familiares, compromissos espirituais, compromissos profissionais, mas todos eles são oportunidade para o ressarcimento dos nossos débitos, provas que enfrentamos, para superarmos as nossas próprias limitações. Veja-se aqui o caso em concreto, o que aconteceu com Jesus. Nessa época, Jesus anunciou que enviaria o Consolador, o Espírito de verdade, na época própria, porque ele sabia que a sua mensagem ia sussurrar. Porquê? Pelos interesses humanos. De novo. E de novo porque nós estamos reencarnados, em boa verdade, e os nossos compromissos são temporariamente esquecidos, apesar dos esforços dos bons espíritos que nos orientam, os nossos guias espirituais. E emerge da profundeza do inconsciente aquilo que são os nossos hábitos. E a cultura dominante, o que é que nós fazemos? Deixamos-nos embalar e acomodamos-nos àquilo que é a força dominante, a cultura dominante, os hábitos instituídos, e deixamos para segundo plano aquilo que são os nossos deveres de natureza espiritual ou de natureza moral. Quando dizemos de natureza moral, são aqueles que reclamam de nós investimento, esforço, aplicação para superarmos o orgulho, o egoísmo e os seus sucedâneos. Porque, em boa verdade, é isso que marca e que cria maiores dificuldades na nossa ascensão espiritual. Então, nós vemos como o espírito está latente, esse espírito de fraternidade, de amor ao próximo, de tolerância, de compreensão, está latente nas nossas mentes. Foi por essa razão que aqui trouxemos aquele vídeo com a projeção da Nona Sinfonia de Beethoven, mas sobretudo pela mensagem do poema. O poema que nos estimula à fraternidade, ao amor entre as criaturas como irmãos. Abracem-se, aceitem o beijo do Criador que paira sobre toda a humanidade. Então, é esse o compromisso e é esse o espírito latente nas nossas almas. Então, cabe-nos a cada um
fazer esse esforço e compreender que, de facto, o legado de Jesus foi um legado que se mantém vívido, atuante e forte. E o seu amor imortal, à época, desde logo, prometeu a vinda do Consolador, que nos fins dos tempos era uma nova porta que se iria abrir. Dizia ele que recordaria tudo quanto ele havia dito, mas revelaria outras coisas mais. E aí estamos nós hoje, numa relação muito próxima com os Espíritos. Falamos com tranquilidade a respeito da existência do Espírito, da sua imortalidade, da conversação entre Espíritos, entre os vivos e os mortos, aparentemente, mas tudo segue de uma forma natural, espontânea, apesar dos preconceitos e das circunstâncias difíceis ainda vigentes, mas hoje é perfeitamente natural nós falarmos de espíritos, falarmos com os espíritos, quer daqui para lá, quer de lá para cá. E ainda há relativamente pouco tempo, onde é que acabavam aqueles que, eventualmente, com essas capacidades, fossem denunciados? Onde é que terminavam? Queimados. Na fogueira. Na fogueira. E eram queimados por quem? Qual era a força dominante? A Igreja. Quem é a Igreja? São os mesmos que, à época de Jesus, os tais arrendatários, não souberam cumprir com os seus desígnios e os seus compromissos. Então, quer dizer, já quando Jesus, ainda entre nós, já previa o que viria a seguir. E é por isso que ele diz que vai enviar o Consolador, o Espírito da Verdade. Porquê? Porque ele sabia, e foi o que aconteceu, aqueles que tomaram, que chamaram a si a responsabilidade de seguir os seus passos, acabaram por deturpar e ajeitar os ensinamentos de Jesus às suas necessidades, às necessidades humanas. Ora, significa que aqueles que tomaram o poder da instituição criada não estavam particularmente interessados na divulgação das propostas do Cristo, mas antes em aproveitar-se das propostas do Cristo para governarem os seus próprios interesses. Estamos a compreender? E são, outra vez, os arrendatários da terra divina, que é ele o proprietário das terras, em boa verdade, os arrendatários que não entregam, não têm capacidade e não entregam ao proprietário os dividendos que são devidos. Quais são os dividendos? São o trabalho, o resultado do adubo das terras, do cuidado da vinha e do vinho. O licor, o sumo. Estamos a entender que aqui, de forma gráfica, representam a humanidade. Ora, significa que, de novo enriados nos conceitos deturpados da religião que passaram e, desde logo, instituíram, por exemplo, o inferno. E o inferno não existe no Evangelho. A existência do inferno não existe no Evangelho. Ora, a existência do inferno, com as características que foram criadas pela Igreja dominante, está em contraciclo e absolutamente oposta àquilo que são os atributos divinos de infinita misericórdia e de infinito amor. Não é verdade? Ora, então, por essa razão, vejamos aqui os detalhes. Allan Kardec, que foi a reencarnação de Johann Hus, um sacerdote católico, que ali na Baviera, na República Checa, foi ele, Martinho Lutero, Calvino e outros que se insurgiram
contra as indulgências papais, onde é que acabou Johann Hus? Na fogueira, queimado. Por quem? Por aqueles que detinham o poder da Igreja. Eram os mesmos doutores da lei do passado. Estão a compreender? Então, é por isso que Jesus, à época, disse: eu enviar-vos-ei o Consolador, o Espírito de verdade, que vos recordará tudo quanto eu disse e outras coisas mais. Então, vejamos que isto é válido também para nós a título pessoal. Esquecemos dos nossos compromissos porque não cuidamos de refletir sobre aquilo que é de facto a nossa existência. Quem sou? De onde venho? Porque estou aqui? Para onde vou? Porque estou sujeito a estas vicissitudes, a estes desafios. E o que nós muitas das vezes fazemos é esquecer aquilo que são os nossos desafios, sob o ponto de vista moral e espiritual, porque não atendemos à existência, à imortalidade do espírito. E isto é fundamental. Os nossos interesses circunscrevem-se àquilo que é a vida física. Mas todos nós sabemos, e é esse o exemplo da vitória, da alegria, que Jesus veio dar testemunho, para que não restassem dúvidas de que a vida prosseguia além da morte. Além da morte. E ela é tão autêntica, que Tomé, o apóstolo Tomé, que foi uma reencarnação do nosso patrono Francisco Xavier, à época, que naquela reunião que ele tem logo após o desenlace, é Tomé que duvida. E ele diz: Tomé, toca-me as minhas chagas. E Tomé, a sua dúvida, ali, latente, toca-lhe as chagas e fica assoberbado com a realidade. Porque ele pensava que era, digamos que, uma fantasia que se tinha criado ali no momento. Portanto, a verdadeira vida não é esta, é outra. É aquela de onde nós vimos e é aquela para onde nós vamos. E foi disso que Jesus deu testemunho, para que não nos deixássemos envolver demasiado pelas questões terrenas, para que elas não criassem obstáculos à nossa visão espiritual. Ora, então, quando Jesus vem aparece em espírito, que na religião tradicional e dominante se chama de ressurreição. Não, Jesus não saiu dos mortos. Não. O espírito é imortal e sobrevive. E é isso que Jesus vem dar testemunho, de que a vida prossegue e que não nos deixemos iludir, não só pela cultura dominante, que é predominantemente materialista, mas sobretudo que não nos deixemos ofuscar daquilo que são as propostas terrenas, relegando para um plano secundário o nosso interesse espiritual, o nosso projeto de vida. Ora, esse projeto de vida em que é que assenta? No conhecimento da nossa realidade. Como dissemos já anteriormente, de quem sou, de onde venho, porque estou aqui e para onde vou. E, naturalmente, que enraizando este conceito, nós começamos a trabalhar de uma forma diferente a nossa intimidade e os nossos interesses. Não é que não participemos, não tenhamos os nossos compromissos, a nossa vida terrena, não fazemos bem. Contudo, não devemos esquecer aquilo que é o fundamental, que é o nosso investimento, o nosso interesse pela realidade espiritual. E o triunfo sobre nós mesmos. Ora, vejamos que, em termos humanos, vemos como encontramos, ainda de uma forma muito periclitante, a crença dos apóstolos, aqueles que se aproximaram de Jesus, que foram chamados a seguir-lhe os passos, quer com Judas, que vacila e que a sua ingenuidade e as suas fantasias terrenas
apesar de lidar com a proximidade de Jesus, deixou-se vencer pela sua ambição e pela sua visão humana da vida. Ele acreditava que Jesus era de facto o Messias, mas a visão que ele tinha da missão de Jesus é que Jesus iria tomar a dianteira e liderar a revolução no sentido de se opor à dominação romana. E quando ele trabalha na sombra com os doutores da lei, é tão somente para eles pregarem um susto para que Jesus pudesse tomar de vez a dianteira daquele movimento revolucionário que todos ansiavam. Mas os próprios doutores da lei não estavam interessados em mudanças do domínio romano. Não. Eles iam tolerando e empurravam o povo contra os romanos, mas os seus interesses humanos, os seus negócios que mantinham, as suas riquezas que provinham desses acordos que estabeleciam na sombra com Pilatos e com as autoridades romanas, não podiam terminar assim de um dia para o outro. E, portanto, eles não estavam interessados no término daquela ocupação política e militar. Então, e quem se opunha a essa realidade, aos seus direitos, que eles entendiam ser legítimos, eram os seus opositores e teriam que ser liquidados. Então, meus queridos amigos, esta realidade da Páscoa é uma realidade espiritual que nos convida, de facto, à ponderação sobre a mensagem da eternidade, a mensagem do bem, da vitória das forças do bem para com as forças do mal. E, naturalmente, que essa vitória se faz individualmente, que depois contribui para a força coletiva, para a mudança espiritual. E nesta época em que já atravessamos como de transição planetária, o nosso esforço, a nossa colaboração é fundamental para todo esse clima que se faz necessário. Os tempos são de tempos difíceis, nada indica que vão melhorar, sob o ponto de vista humano. Estamos numa fase de transição e a misericórdia divina permitiu e permite, porque esta revolução não afeta tão somente os encarnados, mas também os desencarnados. E há muitas regiões, enfim, dos planos inferiores, que estão a ser abaladas. Espíritos que permaneciam há séculos. Espíritos do tempo de Jesus. Espíritos do tempo de Jesus. Que acompanharam de perto seus inimigos e que integravam as hostes dos doutores da lei e que, por questões de orgulho, questões de consciência, remeteram-se aos planos mais inferiores da vida e aí estão há séculos ou milénios. E essas regiões estão também igualmente a ser abaladas. E esses espíritos estão a emergir. Esses espíritos estão a emergir para lhes ser mais fácil o auxílio, quer das brigadas espirituais, quer nos planos humanos. Nos trabalhos da ciência espiritual, no intercâmbio mediúnico, temos vindo a constatar que é cada vez maior o número de espíritos profundamente empedernidos, esses que não reencarnam há séculos, por aí adiante, que se vêm manifestar, receber o auxílio, porque de outra forma eles não conseguiam ter essa oportunidade. Então, é a misericórdia divina que, apesar das aparências que a perturbação social, a perturbação do próprio planeta deixa transparecer, mantenhamos-nos firmes e confiantes em Deus, porque tudo segue de acordo com os planos divinos. Aquilo que somos chamados a fazer é a agir com equilíbrio, com bom senso, com ponderação, em espírito fraternal e solidário para com aqueles que
se encontram à nossa volta. E não temamos, porque, como é vulgar dizer-se, Jesus segue ao leme. E tudo tem que se cumprir, já que toda a violência que se constata, seja pessoal, seja coletiva, vemos países em guerra, dá a ideia que tudo está fora de controle. Mas não está. Estas circunstâncias são de exclusiva responsabilidade de cada um de nós. Portanto, onde nós estivermos, onde estiver qualquer ser humano, que ele possa, de facto, agir em conformidade e em consciência com o bem. Jesus não teria tido a possibilidade de se furtar àquele sacrifício? Tinha, sim, senhor. Mas isso ia colidir com as opções individuais de cada um, com o livre-arbítrio de cada um. Porquê? Porque na sombra, houve várias, como dissemos, inclusive o próprio Judas, que tramavam pela sua detenção, também pela sua morte. Ora, o que terá ocorrido na espiritualidade antes de Jesus vir à Terra? No encontro que teve com os seus apóstolos? Provavelmente, não estamos longe da verdade, a cada um foi refletido e traçado um plano. Vais agir desta forma, o teu plano é este, o plano é aquele, o plano é aquele outro. Sim, senhor. Mas convenhamos que todas os nossos compromissos são com o bem. O mal é a ausência do bem. O mal é a ausência do bem. Ora, quem ainda não é portador de bons sentimentos, quem ainda não é suficientemente sensato e ponderado, ora, o que é que se instala aí quando não está o bem? Mal. Então, o mal é divino? Não. O mal é da nossa responsabilidade. Então, quando nós estamos do lado de lá, seja qual for o nosso compromisso, o que nós fazemos é, não, o senhor esteja descansado. Nós estamos lá com o nosso guia espiritual ao lado, ó senhor benfeitor, o senhor esteja descansado. Eu chego lá abaixo, aquilo integral, senhor benfeitor. O senhor, olha lá, nós às vezes do lado de lá, quando estamos a elaborar a lista dos compromissos e das provas, começa a aumentar muito e até, para aí, não ponhas tantos. Não ponho porquê? Não, mas eu preciso. Não ponhas tantos. Não ponhas, tu não vais ser capaz, isso é um perigo. Então tem que reduzir aquilo para metade. Mas olha, tu achas que és capaz de fazer... senhor benfeitor, o senhor esteja à vontade. Como Pedro. Pedro, tu amas-me? Jesus para o Pedro. Amo, senhor, amo. Mas amas mesmo, Pedro? O Pedro aí começou já a ferver. Claro que te amo. E dizer, mas olha, mais logo, antes que o galo cante, tu vais me negar 3 vezes. Pedro fica ali a ferver por dentro. Mas a verdade é que tal facto ocorreu. Reparem. Apesar da convivência próxima, Judas, no jantar que tiveram, no lanche que tiveram antes, o último encontro do grupo, Jesus disse que um dentre os seus apóstolos havia de o trair. E quem é? É aquele que mete a mão comigo no prato. É aquele que mete a mão comigo no prato. Então, se eu estou a pôr com ele a mão no prato, o que é que eu vou? Qual é a minha ponderação? Não consegue? É? Se eu estou a pôr a mão no prato, qual é a minha ponderação? É para mim que ele está a falar. Calma, já fui descoberto. Não, então deixa-me estar quietinho. Não. Nem estes avisos prévios serviram a estes espíritos, podemos ser nós, serviram a estes espíritos para os pôr de sobreaviso e fazer recuar nas suas intenções. Ora, do lado de lá, os apóstolos, naturalmente, com Jesus, todos eles se comprometeram. O que nós fazemos também. Sim, senhor, vou fazer. Mas chegamos aqui e o que é que vem, o que é que emerge? Em boa verdade, quando estamos a elaborar a lista dos nossos compromissos,
nós não estamos já bons, transformados. O ambiente à nossa volta é todo um ambiente feliz, de paz, temos os nossos guias espirituais que nos acompanham, outros familiares e amigos, então o nosso compromisso é fazer o bem. Mas continua latente, ali vívido, os maus pendores. E é isso que, quando aqui chegamos, está à tona. Está à tona e nós temos dificuldades depois em discernir. Mas os benfeitores espirituais, aquele mesmo que nos acompanharam do lado de lá, estão próximos de nós e dizem-nos assim mentalmente: olha lá, tem atenção, tem cuidado, não hajas assim, cala-te, não digas nada, silêncio. Isso é que era bom. Os brasileiros têm uma expressão muito bonita, diz assim: eu não sou de levar desaforo para casa. E aí, pomba, nós espalhamos direitinhos. Hein? E até gostamos. Eu gostei. Gostei que ele já aprendeu, já leva para pensar em casa. Ora bem, estamos habituados, que ele soube-nos bem, mas soube-nos bem porquê? Porque ainda somos orgulhosos e que somos egoístas. E, portanto, lidar de forma violenta com os outros e agressiva ainda nos dá prazer. Porque quando já começam a emergir os bons sentimentos, os bons valores, nós saltamos um problema de consciência. E é aí que chega o arrependimento. É quando nós damos conta. E hoje foi o que aconteceu a Judas. Quando ele foi confrontado com a trama que os doutores da lei, que se faziam seus amigos, que afinal só queriam explorar a sua ingenuidade, o problema de consciência foi de tal forma que ele não só devolveu as 30 moedas, como se suicidou também a seguir. Portanto, os benfeitores espirituais estão sempre a induzir-nos às boas ações, ao bem. E é isso que nós temos de ser ponderados. Qual é o nosso objetivo? É fazer o bem. Muito bem. Mas dentro desse bem, sem dúvida, nós temos que lutar pelo bem. E por amor ao bem. Portanto, e é essa lucidez que a doutrina espírita nos faculta a respeito da essência de cada um de nós e da vida, que nos dá força, ânimo e coragem para prosseguirmos. Porque, em boa verdade, nós estamos sujeitos às vicissitudes, a provas muito rudes, seja no campo familiar, seja no campo profissional, no campo social, provas muito difíceis, que são nossas. Ora, se não tivermos confiança em Deus, se não tivermos esta luz que nos ilumina o horizonte e que nos inspire e que nos motive e encoraje face àquilo que é o nosso trajeto espiritual, nós não conseguimos sair desta roda de perturbação em que nos encontramos há longo tempo. Então, é por isso que o desencarne de Jesus é uma vitória, é uma alegria, porque nos deixou esse legado e hoje nós não nos sentimos sós, apesar de fisicamente distantes, mas espiritualmente próximos dele, que nos deixou esse legado, e nós temos um roteiro de vida que podemos seguir, confiantes de que, de facto, todo esse esforço valerá a pena. Valerá a pena porque nós estamos destinados a sermos vitoriosos. É por isso que os espíritos, que incumbidos de nos trazerem as mensagens espirituais, nos induzem ao perdão, à tolerância, à compreensão, ao amor ao próximo, tanto quanto possível. É esse o nosso destino. Irremediável, incontornável. Nós estamos apontados para a felicidade. Todos, sem exceção. Todos. E o tempo, como é infinito, vamos usar o tempo a nosso favor. A verdade é que, por vezes, não fossem as provas difíceis, nós não despertaríamos, tínhamos dificuldade em despertar para a realidade espiritual. Então, as guerras que muitas vezes acontecem, as dissensões, os confrontos, as perturbações, não sendo de natureza divina, como é evidente, então porque é que elas existem?
Existem porque, primeiro, é um compromisso espiritual, individual. Eu tenho o poder de decisão, o meu livre-arbítrio. Ora, ou faço o bem ou faço o mal. Se é o mal, eu naturalmente terei que vou receber os efeitos em concordância com as causas. Se é o bem, naturalmente que vou receber os seus efeitos em concordância com as causas. Então, ninguém quer o mal. Mas também, às vezes, podemos ser suficientemente humildes e dizer, mas eu não quero receber o bem. Não, é da lei, é automático. É automático. Quer para o bem, quer para o mal, nós recebemos em concordância com aquilo que fizemos. Então as escolhas são nossas. As escolhas são nossas. Ora, Jesus, dizia há pouco, não podia-se ter furtado todo aquele sacrifício. Podia. Mas ia contra a liberdade ou o livre-arbítrio de cada um que se envolveu em toda aquela trama. Está certo? Então, cada um teria que assumir posteriormente as responsabilidades. E isso veio a acontecer naturalmente, como relatam os Espíritos nas suas mensagens, que nos trazem suas mensagens históricas e confortadoras que nos trazem. Então, o momento é de alegria, é de festa espiritual e é, sobretudo, de reflexão, sob o ponto de vista dos interesses espirituais que nos devem mover face àquilo que é o nosso projeto de vida. Terminamos o nosso trabalho, perguntamos se há alguma dúvida que pretendam ver esclarecida relativamente à matéria. Ou se estamos todos esclarecidos, podemos ir para teste? Podemos ir para teste? Muito bem. Então, sintam-se individualmente abraçados. Hoje é um dia feliz para todos. Comemoremos, de facto, sobre esse espírito com os nossos amigos, com a nossa família, mas, sobretudo, que estejamos em paz e confiança em Deus e serenidade interior. Serenidade interior. E é disso que os nossos benfeitores espirituais, que todos nós temos, de grande envergadura moral e espiritual, que precisam para nos confortarem, para estarem próximos de nós, para nos afagarem, os nossos familiares que já partiram, os nossos amigos, saudosos. Portanto, que este seja um momento de reencontro espiritual. É esse o significado mais profundo da Páscoa. Então, nós vamos pedir licença e vamos terminar o nosso trabalho. Unindo os nossos pensamentos. Unindo os pensamentos e deixando fluir da nossa intimidade os melhores sentimentos. E dirigimos a Jesus, nosso amigo incomparável, agradecendo-lhe a oportunidade da manhã, do reencontro e das reflexões em torno do seu exemplo e da sua mensagem. Mestre querido, sentimos-nos imensamente gratos pela oportunidade e felizes pelo reencontro que ocorreu entre os dois planos da vida. Agradecemos-te, Senhor, o sacrifício da tua vinda à Terra, do teu exemplo, mas também de todos aqueles que se uniram a ti nesse projeto, semeando à época uma era nova para a humanidade. O nosso preito de gratidão também ao teu mensageiro, Allan Kardec, que, sob tua inspiração, retorna à Terra e inaugura uma nova era, agora, Senhor, numa fase de transição planetária, que a misericórdia divina nos faculta para alcançarmos um outro patamar da própria existência. Para aqueles que se arrastam no lamaçal das questões mais humanas, pedimos-te que os ampares, que os inspires, Senhor.
e aqueles que afrontam ainda o bem, quer encarnados, quer desencarnados, deixa que as bênçãos do teu amor possam seguir, vibrantes, iluminadas, para que todos se sintam como parte da família universal, da família divina, porque ninguém está apartado da sua misericórdia. Por isso, Senhor, terminamos a tarefa da manhã unindo as nossas vozes às dos espíritos superiores que te receberam na espiritualidade naquela época em que retornaste à pátria espiritual, investindo, porém, tudo quanto podias, Senhor, a nosso favor. Abençoa os nossos bons propósitos e nos momentos de fragilidade possa a tua inspiração auxiliar-nos as boas escolhas, as boas decisões, boas inspirações. Que a tua paz permaneça conosco e siga em direção a todos quantos se encontram em sofrimento, quer no plano físico, quer no plano espiritual, os que se encontram hospitalizados, aqueles que se encontram nas suas próprias habitações limitados, naqueles que nossos familiares e amigos que partiram e que a saudade reclama um pensamento fraternal para que recebam, Senhor, o nosso testemunho de gratidão. Que a tua paz e o teu amor permaneçam conosco, hoje e sempre. Muito obrigado, Senhor.